Voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Estamos falando do artigo 319, falando sobre as medidas cautelares, né? Estamos falando sobre outras medidas cabíveis fora a prisão, né? Medidas cautelares diversas da prisão. Estamos aqui no inciso 2º, falei agora sobre a proibição de acesso à frequência, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Dei o exemplo aqui, muito utilizado, que é no campo de futebol, né? E bares, rodeios, casas noturnas, casas de jogos, entre outros. Tem inúmeras coisas aqui, mas que essa medida cautelar ela é acompanhada aqui também, recomenda-se que ela é acompanhada pela a monitoração eletrônica, né? Pela tornozeleira eletrônica, para que haja uma maior fiscalização em relação a isso, em relação a até uma proteção à coletividade, né? Porque normalmente essas pessoas hoje estão voltando à tona isso, né? Os brigões aí dos times de futebol, né? De futebol, os torcedores nessas brigas, recomenda-se para que ele não possa comparecer mais nos estádios durante um determinado tempo. E como é que vai acompanhar essa fiscalização dele? Aí recomenda-se a monitoração eletrônica, né, que é a tornozeleira eletrônica, que tem até um inciso que nós vamos falar sobre ele. E isso nos demonstra também o quanto a tecnologia tem nos ajudado a combater as pessoas, né? Porque muitas vezes nós vamos assistir um jogo de futebol, queremos ali só diversão, queremos ali um momento de lazer, e as pessoas comparecem lá somente para confusão e arrumar briga, e isso é uma forma de proteger até mesmo aquelas pessoas que estão ali para se divertir, né? E não para arrumar confusão e estragar o passeio daquelas pessoas, certo? Aqui, ó, este é o inciso 3º. O inciso 3º nos fala proibição de manter contato com a pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Artigo 319, inciso 3. O juiz poderá proibir que o indiciado ou acusado mantenha contato com certas pessoas, com a vítima, testemunha, coautor e etc. Aqui a finalidade desse dispositivo aqui, que pode ser, por exemplo, evitar a aproximação do réu, que possa causar algum tipo de temor à vítima ou testemunha, bem como evitar que essa proximidade possa gerar novas desavenças entre elas. O juiz, aqui tem a doutrina nos diz também que o juiz não pode proibir o acusado de ter contato com seu advogado, porém, desde que o seu advogado não seja uma vítima, né? Mas esse daqui, o 319, inciso 3, nós vemos muito na prática aqui as medidas protetivas, né, na Lei Maria da Penha, né, quando a mulher sofre uma violência doméstica. No próprio boletim de ocorrência mesmo, já é pedido isso para que o juiz conceda essa medida, né, já é direcionado para o juiz com esse pedido, para que o juiz conceda essa medida, para este afastamento dessa pessoa. Normalmente, usualmente é de 300 metros, né? Já vi várias assim, que dá de 300 metros para não se aproximar, tem uns que é de 1000 metros, o juiz avalia ali o caso concreto e decide qual será o afastamento dessa pessoa, para evitar, né, essa proibição de manter contato com determinadas pessoas. Isso daqui é muito usada na violência doméstica, né? Então, nós, como eu sempre digo para vocês, essa nossa interdisciplinaridade entre as matérias, nós vemos isso aqui bastante lá no direito de família, né? Aqueles conflitos de direito de família e tudo mais. Aí é a hora que você entra com a sua especialização, né, no processo penal e dá essa orientação, não, tem uma medida cautelar, que é cabível isso, o juiz, a gente já pede essa medida cautelar para o juiz, que conceda esse distanciamento, essa pessoa não pode realmente se aproximar de você, e tem esse cabimento assim, tipificado pela lei, né? Você pode se basear em cima disso, em cima do seu pedido. Em relação ao próximo inciso 4º, proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Artigo 319, inciso 4. Se a permanência do acusado na comarca pela qual tramita o processo
for conveniente para investigação ou instrução, o juiz poderá decretar a medida quando, por exemplo, houver necessidade de proceder ao recolhimento do indiciado ou acusado. Aqui, ó. Isso daqui também eu tenho um comentário em relação ao... Isso daqui é muito usado no direito eleitoral, né? Mas eu vou passar para vocês aqui mais formal, depois eu faço o meu comentário. Eu vou passar para vocês aqui, para vocês estarem acompanhando e estarem anotando e fazendo o combinado, que é você fazer um bom caderno. O intuito dessa minha aula aqui, é que você faça um bom caderno. Eu sempre bato nessa tecla. Depois de alguns meses você olha essa aula e você consiga extrair dela informações que, se você assistir no YouTube ou se você ver em outro lugar assim, você não vai conseguir essa informação tão precisa. Então, estou passando para você aqui, normalmente, como que você poderia discorrer sobre este assunto em uma dissertação, sabe? Ou também, até mesmo em uma prova oral, você falar sobre este assunto, exemplificar sobre este assunto. Então, espero que você esteja anotando aqui, né? Aqui, em relação ao inciso 4, na medida em que a lei não traz qualquer distinção, é irrelevante se o destinatário da medida reside ou não na comarca, em cujos limites territoriais terá de permanecer. A proibição em questão pode ser absoluta, quando o juiz entender que se justifica a imposição de restrição total à possibilidade de saída do território da comarca. Pode também ser relativa, caso se entenda que a sua finalidade seja alcançada, ainda que o indiciado ou réu seja autorizado, por exemplo, a sair da comarca para trabalhar. Aqui tem um exemplo clássico mesmo, que eu mesmo já vivenciei, vereador que está sobre essas medidas cautelares, né? Cometeu um ato ilícito e está respondendo por isso. Aí o juiz concede as medidas cautelares. Porém, esse vereador, o trabalho dele, ele precisa sair da sua comarca para ir conversar com outros parlamentares, vai conversar com outros prefeitos numa comarca vizinha. Aí o juiz vai lá e concede essa proibição de se ausentar da comarca. Você, como advogado, normalmente aqui é o advogado eleitoral, né? Ele entra com um pedido, solicitando para o juiz e provando que ele precisa estar viajando, o trabalho dele, que é lícito, ele precisa estar viajando para outras comarcas para estar normal o seu dia a dia, para estar resolvendo inúmeros problemas, né? Com prefeitos vizinhos, com vereadores vizinhos e tudo mais. Então, isso aqui ele é bastante utilizado, principalmente lá no direito eleitoral. Você consegue entrar com um pedido formalizando tudo isso e justificando, né? Porque normalmente quando o juiz dá uma medida cautelar, ele dá várias, né? Ele pode colocar essa com medo da pessoa se evadir para outra comarca e fugir. Então, já há essa precaução em cima disso. Mas você consegue pedir para que essa medida não alcance o seu cliente, certo? Esse foi em relação ao inciso 4º. Vamos lá para o inciso 5º. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixo. A aplicação dessa medida pressupõe a existência da prova inequívoca do que o indiciado ou réu tem residência e trabalho fixo. Aqui a pessoa sujeita ao recolhimento domiciliar deverá permanecer nas dependências de suas residências todas as noites e nos dias em que não tiver se dedicar ao trabalho ou ao estudo, estabelecimento de ensino, para que na medida em comento possa ter a eficácia. Deverá o juiz aqui aplicar-se a regra cumulativamente com a medida da monitoração eletrônica também. Está vindo quase em várias, né? Os juízes aderam. Aqui tem essa especificação da tornozeleira eletrônica, né? Mas eu conheço juízes que eles são assim fanáticos pela tornozeleira eletrônica. Tudo que é por tornozeleira, sabe? É sabe, fissurado nisso. Com todas as medidas, está lá, tornozeleira eletrônica. É uma precaução, não sei. Juízes assim, menos garantistas, né? Que eu costumo dizer, mas essa tornozeleira tem assim, em alguns incisos, elas têm uma necessidade, mas em algumas que eu entendo assim, que não há uma necessidade de uma tornozeleira eletrônica, mesmo assim, né,
Alguns juízes, como amigo meu mesmo, eles insistem em colocar a tornozeleira, não quer saber e coloca na sua medida lá, né? E o Estado autoriza ele a fazer isso, então tá certo, né? Pois a mera obrigação de recolher-se em correspondente fiscalização destinada à medida. É possível que a fiscalização seja cometida à polícia judiciária, em hipótese em que o juiz deverá exigir relatório circunstanciado das diligências periódicas e realizadas. Quando eu for falar nos próximos blocos em relação ao monitoramento, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a responsabilidade dessa monitoração, né, da tornozeleira eletrônica. Vamos para o próximo inciso. Suspensão do exercício da função pública ou da atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de ser utilizado para a prática de infrações penais. Artigo 319, inciso 6º. O juiz poderá interditar temporariamente seu exercício, comunicando conforme o caso ao respectivo órgão público ou entidade de classe. Esse daqui é o 6, certo? Que havendo, em relação a esse inciso 6, havendo fundamento para concluir que o exercício da função pública ou atividade econômica ou financeira favoreça a prática de nova infração, o juiz poderá interditar temporariamente o exercício, comunicando, conforme o caso, respectivo órgão da entidade pública. Isso aqui normalmente é crime, funcionários que cometeram um crime e ainda tem um receio de ele continuar cometendo crime, vai afastar ele, vai comunicar o órgão responsável ali. Mas ele não é muito utilizado, né? Pelo menos eu não tenho visto muito, mas está lá entre as medidas cautelares. Em relação ao inciso 7, interdição provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Em prova, eu já vi tirando esse violência e grave ameaça, mas vamos lá. Interdição provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-inimputável e houver risco de reiteração. Artigo 319, inciso 7. A internação deve ocorrer em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento comercial, né? Que nem eu comentei com vocês quando estava lendo esse artigo, eu já vi aqui, tirando em prova, é incrível, né? Por isso que a importância de nós estarmos lendo a lei e lendo de novo e tem algumas leis que nós precisamos ler assim 14 vezes ela, para nós conseguirmos memorizar. 15, eu costumo brincar com os meus alunos que 15 não precisa não, 15 já aprendeu até demais, mas 14 vezes lendo aquele mesmo artigo, para você memorizar. Porque em provas eles colocam um artigo lá e simplesmente omite uma palavra e fala que aquilo está certo. Aí o candidato desinformado vai lá e coloca que está certo, mas não está, porque ele não leu a lei 14 vezes. Mas eu já vi acontecer isso, tirar essa violência ou grave ameaça e o aluno pensar que é cabível essa medida cautelar, sendo que não era. Mas aqui o comentário que eu tenho sobre o inciso 7 é que cuida-se de uma medida aplicável somente nas relações das infrações praticadas com violência e grave ameaça, que nem eu falei com vocês, que eu já vi que tirar essa violência e essa grave ameaça, aí não cabe, que se pressupõe, além da contratação em decorrência de instauração de incidência de insanidade, e de que o indiciado ou o réu é inimputável ou semi-inimputável e a demonstração de que apresenta considerável potencial de reincidência, né? Esse é um dos requisitos para ser aderido a essa medida cautelar no réu ou no acusado. Então, vamos terminar esse bloco agora, vamos para o próximo bloco. Eu vou dar continuidade nos incisos do artigo 319 sobre as medidas cautelares do processo penal, tá bom?